Não dá para ser feliz em casa, agora, hoje, né? Com esse momento, essa realidade que a gente está vivenciando. Eu posso falar de uma coisa um pouco diferente, né? Que nós no budismo falamos ter contentamento com a existência. Esse contentamento com a existência, um estado de contentamento, pode existir mesmo em grandes dificuldades, como a pandemia. Aí vem a ideia: o que é felicidade? O que é que nós estamos chamando de felicidade? Não existem estados permanentes. Nós atravessamos diferentes estados. E eu acho que o isolamento nos torna muito sensíveis a perceber as nossas alterações de estados mentais, que fica muito mais claro porque estamos mais reclusos. E percebemos Uhum. alegria, tristeza, bem-estar, mal-estar, braveza, raiva, tudo isso passa por nós. Só que neste estado de isolamento, nos Estados Unidos eles chamam de cabin fever, né? A febre da cabine, que nos dá alterações muito sensíveis. Alguns de nós, muito mais que outras pessoas, podemos até começar a falar coisas desorganizadamente, porque o isolamento pode causar isso, não é para todos, mas pode causar. Então, mas isso não impede que tenha um certo contentamento de estar vivo, contentamento de poder respirar sem aparelhos, por exemplo. E eu caminho mais nessa linha de apreciar a vida agora, porque presença pura, estar absolutamente presente onde você está, é igual a sabedoria. E sabedoria é libertação das amarras mentais, físicas e mentais. Pronto. Olha, bacana. Então, Acho Monja, maravilhoso. Eu não acho sei maravilhoso. se Opa. não sei se Já. você concordaria, Monja, que com uma concepção de felicidade que talvez a gente poderia ter assim na psicanálise, de que a felicidade é uma contingência. A felicidade depende de um encontro. Às vezes esse encontro é melhor, às vezes esse encontro vai pior, mas se a gente pegar as palavras, né, em francês, bonheur, boa hora, em inglês, happiness, é aquilo que acontece, aquilo que happen, né? Em alemão, glücklich, é aquilo que se dá, né? Um pouco assim como a sorte. E a nossa tarefa seria assim, tentar com essa contingência, respeitando essa contingência, valorizar o encontro que a determina, né? Que a coloca diante da gente. Talvez aquele que espera a felicidade como um estado permanente, ele vai acabar negando, né? Isso que, por outro lado, é tão importante, que é a contingência da vida e a aceitação dessa contingência como assim um princípio maior, né? Não sei o que vocês acham dessa ideia, né? De que eventualmente a gente se torna muito infeliz perseguindo uma felicidade super-humana, né? É. Olha, então, eu acho que vocês estão falando coisas lindas e eu concordo com elas e vou tentar acrescentar um terceiro aspecto. Eu acho que a pergunta pela felicidade é uma ótima pergunta numa época em que essa palavra se transformou numa espécie de universal ou daquilo que a gente anda falando em filosofia, que é o significante vazio. Então, tudo vale, né? E a pergunta é a melhor parte. A pergunta, o que é a felicidade? Podemos ser felizes assim, ou de outra maneira, ou assado? Porque essa pergunta faz a gente pensar, faz a gente recobrar, retomar o aspecto reflexivo da própria ideia de felicidade. E essa é uma ideia que eu acho que ela é uma ideia, digamos assim, teórica e prática. É uma ideia que a gente não pode tratar como uma coisa completamente abstrata, porque a felicidade vai depender também do que você faz dela, né? Então, para mim, isso é um aspecto bem importante. Como uma ideia teórico-prática, depende da forma como eu vou lidar com essa ideia e o que eu vou fazer da minha vida para que isso seja possível. E aí, claro, colocar essa pergunta eu acho que faz parte, e inclusive poder pensar na felicidade sempre perguntando:
é isso mesmo, ser feliz é isso, mas não abandonar a possibilidade de ser feliz, porque numa reflexão no campo, vamos chamar, naquele campo da filosofia que a gente chama de ética, a felicidade é um objetivo. Só que aí vem a pergunta que a monja estava colocando: o que significa ser feliz? E ao mesmo tempo, essa é a palavra felicidade, a ideia de felicidade, ela constantemente é sequestrada pelos aspectos aí do sistema, pelas ideologias, pelas religiões. Então, todo pensamento, todo sistema de pensamento paranoico e pronto quer dar uma ideia de felicidade pronta para poder vender mercadorias, para poder cooptar uma pessoa para a sua igreja, ou para o seu partido, ou para a sua ideologia. Então, isso também acho que pode entrar na nossa reflexão, né? Bacana. Gosto disso que o Christian estava falando da contingência, assim, porque certamente não dá para ser feliz toda hora ou todos os dias, né? Então, e esse tempo, assim, né, até que a monja estava falando desse tempo diferente que a gente está vivendo, nos coloca o dia após dia ainda mais crítico, assim, né? Um exercício que é ainda mais diário. E tem momentos que a gente desmorona, assim, né? A gente tem percebido um pouco que tem dias que a gente consegue estar bem e estar se sustentando, e tem aquele dia que você dá uma desmoronada. Você fica durão demais todos os dias, uma hora você tropeça, né? Então, claro que esse momento tem abalado nossa sensação de felicidade, mas aí também é isso que a Márcia estava falando, né? Qual que é esse significante vazio ou não, do que dá para pensar, assim, né? Se é plenitude, se é um equilíbrio, se é uma alegria mais ou menos constante ao longo do tempo. Existe também, eu acho que até uma certa pressão nessa pergunta, né? Que é um conflito mesmo entre felicidade e prazer também, né? E essa felicidade que é mais coercitiva. Na psicanálise se fala um pouco desse super-eu que hoje, na verdade, nos obriga a buscar o prazer a qualquer custo, né? E a gente tem até algumas felicidades temporárias, assim, para evitar as grandes frustrações. Só que as grandes frustrações estão aí na nossa cara, né? Tá muito mais explícito, assim, mais grave isso. Então, até esse espaço para tristeza, assim, né? Ficou um pouco, ele já estava um pouco sem lugar, né? A gente já confunde tristeza com depressão, já tem toda uma questão aí cultural, assim, complexa também. E no fim, a pergunta, quando a gente pensa se dá para ser feliz na pandemia, também a gente tem que se perguntar o quão feliz a gente era antes, né? E o quão autêntica era essa felicidade antes, porque e essa régua é pessoal também, né? A gente não pode, é uma coisa que cada um vai descobrindo, assim, mas fazendo alguns exercícios aqui, dá para pensar talvez que agora a felicidade pode ser um pouco sobre descobrir que a gente é mais forte e mais resiliente do que a gente imaginava, né? Pode ser descobrir, e aí tem também sonhos e planos também que entram na história da felicidade, né? Que é um projeto que você tenha, uma ambição profissional, uma vivência, uma viagem que eu quero fazer, um casamento, a constituição de uma família, todos esses sonhos e planos que vêm junto com a ideia de felicidade, agora a gente está meio que colocando eles em suspensão, assim, né? Todos os planejamentos mudaram. E isso acaba sendo um pouco difícil. Quando é que eu vou poder sonhar de novo? Como é que eu vou sonhar nesse momento? Então, e ao mesmo tempo é muito, ironicamente, também tem uma sensação de que a vida é agora, né? De que tem uma urgência maior de a vida é agora e a gente não pode nem perder mais tempo, assim. Então, me ocorre um pouco isso. E tem também uma sensação que me atravessa, assim, principalmente pensando pelos casos que a gente acompanha na clínica, ou mesmo por uma análise de alguns recortes do que as pessoas compartilham nos seus conteúdos, em redes sociais, sejam pessoas famosas ou conhecidas, o que for. Mas também um cuidado nessa hora para a gente não... Porque, assim, essa discussão da pandemia, né, ela pode ser discutida por tantos ângulos, né? Num aspecto financeiro, a gente precisa conversar o que está acontecendo, a perda de emprego, as pessoas passando fome, a questão política, não tem como deixar de fora, a questão social, a saúde,
obviamente, né? O que a gente mais precisa é vacina, é leito, é máscara, governo, tem um monte de coisa aí. Mas tem uma coisa que é a nossa saúde mental, e esse é, inclusive, o que eu posso falar do meu campo aqui, assim, um pouco mais, né? E aí tem um ponto que é, a gente tem que ter um cuidado agora para não azedar a nossa própria felicidade. Não entrar num modo tão neurótico de sentir culpa pelas nossas alegrias ou vergonha das nossas conquistas no momento onde tem tanta tragédia acontecendo, né? Então, qual que é o espaço que a gente pode encontrar para manifestar e vivenciar essa felicidade sem também entrar numa comparação tão complexa assim com o que está acontecendo no mundo? Qual